Boa vontade, que condição simples, peculiar, que é colocada para todos nós como ferramenta básica para a nossa evolução, para o nosso momento de transição. Vamos pensar um pouquinho sobre ela? Jesus, na passagem de hoje, lá em Mateus 16, versículo 28, nos alerta: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Há uma passagem inesquecível e eloquente a respeito dos nossos problemas nos evangelhos. Então, aquele dedicado amigo de Jesus recebe do Mestre um alerta pessoal: Pedro, ainda esta noite tu irás me negar 3 vezes antes que o galo cante. Imagina o impacto que isso dá na vida da gente. Imagina qual é a reação que causa em nós. Imaginem por que Jesus falaria uma coisa como essa, uma profecia. Por que a profecia vem até todos nós? Por que o anúncio chegou até Pedro, se não for para não se realizar? Uma mãe, quando diz para o filho: se você não levar um guarda-chuva, você vai se molhar todo, ela não quer que ele se molhe todo. Ao contrário, ela quer prevenir e evitar que ele se molhe. Jesus, ao dizer a Pedro que naquela noite, antes de cantar o galo, ele o negaria 3 vezes, queria que viesse sobre ele, sobre um amigo, a humildade, a crença, a fé, a confiança, e com humildade e confiança perguntasse para o mestre: mestre, o que eu faço para não sucumbir à minha própria inferioridade, ao meu próprio orgulho, à minha própria vaidade? Como escapar de mim mesmo? Hoje, nessa passagem, Jesus faz o mesmo alerta a todos nós. Diz assim: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte. A morte simboliza a transformação. Que alguns há, então, aqui, entre nós, que não se transformarão até que vejam o Filho do Homem, Jesus, no seu reino, mundo de regeneração, e eles fora. Alguns há, mesmo entre os cristãos, como houve e como há uma grande multidão de judeus que até hoje aguarda a vinda do Messias, por Jesus não ter atendido às suas expectativas políticas e militares. Muitos são os cristãos, esses das catedrais douradas, dos megatemplos, dos trajes
pomposos e bonitos, dos cofres abarrotados, indiferentes à necessidade geral. Muitos são os cristãos que não seguem Jesus. E isso não deveria nos surpreender, porque o próprio João, logo no início do seu evangelho, disse que ele veio para os seus e os seus não o reconheceram. Jesus aqui nos diz que alguns há que entre os cristãos, os pseudo-cristãos, que só acordarão quando virem o Cristo vir à Terra em regeneração, sem ter como pilar a sua religião, o seu interesse, a aparência que ele queria, como não teve também Jesus a aparência que os judeus queriam, nem ao seu tempo, nem ao tempo de hoje. E se vendo fora disso tudo, se vendo fora dos privilégios que ele pensava ter direito por haver cumprido os ritos humanos, desperto pela exclusão, quando ele esperava o máximo de inclusão, o máximo de reconhecimento, só então irão despertar. Como foi o caso de Pedro, que a partir da negação estruturou toda uma postura de caridade, de missão, de disseminação verbal e prática do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos sendo pegos, porque, como Pedro, ao recebermos a revelação, não nos abrimos à humildade, negamos a possibilidade de errar e assim nos destinamos a, infelizmente, cumprir, no caso de Pedro, a negação, no caso nosso, a exclusão da terra, a exclusão nossa da terra, do mundo de regeneração. Isso é um destino porque Jesus anunciou? Não. É um aviso para não se cumprir. Que não se cumpra. Que nós nos façamos capazes de enxergar ainda nesse momento, porque não há uma carteira inútil, ocupada inutilmente na escola de Deus. Se nós estamos aqui é porque Deus crê em nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Só nós mesmos, é claro. Então ainda há esperança para nós, caso nós reconheçamos o pseudo-cristianismo ao qual nós temos nos agarrado até agora. Que o cristianismo real nada tem de ritos, nem de hóstias, nem de confissões, nem de dízimos, nem de nenhuma prática exterior. O cristianismo ele é todo interior, todo boa vontade. A condição que Jesus coloca à humanidade é a paz. E a condição para a paz, lá colocada em bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, a condição para herdarmos a terra é a paz, a autopacificação. E a
paz na terra está destinada não aos anjos, não aos puros, não aos iluminados, não aos santos, mas aos homens de boa vontade. Tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, proporcionada pela boa vontade de perceber em tudo que nos cerca avisos, não para os outros, não para os inimigos, para nós. Abramo-nos para os avisos, abramo-nos para os convites permanentes de Jesus, que ainda hoje estão sendo feitos para nós. E vejamos por toda parte oportunidades de aprendizado, de autotransformação, pela boa vontade. Assim seja, meus amigos, muita luz para os nossos olhos, que tendo olhos, finalmente, vejamos, não é mesmo? Assim seja.